Olá, tudo bem? Vamos entender um pouco mais sobre a nossa reação de medo, como ocorre o medo na ansiedade, o que causa medo, quais são os tipos de medos que a gente tem. O medo, ele é uma reação natural do ser humano e está conosco desde o início da nossa existência, ou seja, desde lá dos primórdios, né? Então, porque os animais, quando se sentem em uma situação de perigo, eles correm, eles fogem para se proteger dos seus predadores. É porque eles têm medo, então os animais também sentem medo, assim como os seres humanos. No entanto, nos dias de hoje, vivenciamos várias situações de medo. E a gente sabe que eles são bem diversos. Vamos dar alguns exemplos de medos. Medo de altura, medo de animais peçonhentos, medo de passar vergonha, medo de falar em público, medo de fazer uma apresentação, medo de assalto, medo de andar à noite na rua, ter medo de não conseguir entregar um trabalho ou um relatório a tempo, medo de chegar atrasado, medo de sofrer um acidente, ou medo até mesmo de perder alguém. Esses medos são muito comuns. Na ansiedade, o medo, ele se torna um sentimento um tanto desagradável. E a pessoa, ela fica em um estado muito apreensivo, muito desagradável. Ele é caracterizado por uma tensão e um desconforto derivados daquela antecipação de perigo, daquele algo desconhecido, estranho que está sendo observado naquele instante que a mente captou naquele momento. A ansiedade, ela surge como se fosse uma resposta dada ao emocional, ao pensamento futuro, e acaba por predominar a mente esse pensamento futuro. Porque tudo que é de ruim vem à minha mente, eu acho que tudo vai acontecer naquele momento, tornando o sentimento um tanto desagradável e perturbador para o cotidiano da pessoa. Ela carrega aquele medo constante com ela a todo momento. A palavra medo, ela acaba influenciando em duas fases dos nossos pensamentos, no lado positivo e o lado negativo. E nós devemos preparar a nossa mente para certas situações que poderão vir a ocorrer. O medo, ele tem um lado positivo, então. Quando a gente tem respeito por algo, eu respeito os limites, eu respeito o medo. Vamos dar um exemplo. Eu estou visitando um cânion e a partir de uma certa distância, ele vira um penhasco. Então, eu vou respeitar o limite, eu vou chegar a 10 metros, 20 metros, 5 metros da borda do cânion, para mim não cair naquele precipício. Então, eu vou ter respeito pelo aquele distanciamento, então eu vou conter o meu medo. Mas se eu não tiver medo de algo, eu vou lá e me atiro daquele precipício. Logicamente eu vou morrer, né? Mas a situação de medo na ansiedade, ela vem assim, ela fica com o medo de morrer. Então, o medo, ele tem um lado bom, mas na ansiedade ele se torna muito estressante, muito excessivo, e isso se torna um pensamento muito estressante. E aí se torna o pânico, e vem a falta de ar, e vem aquela sensação de morte, né? Quando ele está no lado negativo, a pessoa se sente muito preocupada, muito insegura e pensa que tudo de ruim vai acontecer naquele momento. Então é muito importante trazer a nossa mente para o aqui e o agora, a gente manter o controle da nossa mente
e dizer para mim mesmo que eu sou o piloto da minha aeronave. No caso, a aeronave sou eu, o piloto é minha mente, então eu devo me controlar. Eu tenho controle sobre as minhas emoções, sobre a nossa mente. É uma questão de treino, pois você pode dominar os seus pensamentos, você pode pilotar a sua aeronave, não pode deixar ela no piloto automático. Você pode ter esse controle através de inúmeras ferramentas, como respiração, meditação e o autoconhecimento, conhecendo o seu eu. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima aula.